estamos começando mais um podcast. Hoje, aquele quadro maravilhoso, o Aí São Nossas Histórias. E aquela galera que vocês sentem saudade durante a semana, nossos colaboradores, começando pelo queridão de São João, Anderson Ribas. Fala aí, galera, aqui é o Anderson e eu vim falar pra vocês que vida de ator não é fácil. Ai, ai. Olha o que aquela emissora famosa tá perdendo, hein? Olha só. E ela, a nossa nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Oi, gente, tudo bem? E vou completar também, a vida de dançarino também não é nem um pouquinho fácil. E ele, o cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. E aí, galera? Bom, vim aqui para dizer para vocês que vocês não se assustem se o professor resolver testar o quadro. Definitivamente. Exatamente. E ele, o dono desse podcast, nosso querido editor, Pedro Costa. E aí, gente, aqui é o Pedro. Não levem misto quente pra sala de aula. E eu, Mariana de Medeiros, essa pessoa séria, a pessoa mais séria que vocês vão conhecer nessa podosfera maravilhosa. É isto, galera. E hoje, o nosso tema é um tema maravilhoso: vida de aluno. Vamos falar das nossas experiências, já que somos professores hoje em dia, mas também somos alunos, das nossas experiências de sala de aula do outro lado do tablado. Se você quer saber a bagaceira que é a nossa vida estudando na sala de aula, vem com a gente, porque aí são nossas histórias. Solta a vinheta. Então, galera, como já dissemos anteriormente, hoje o nosso programa é vida de aluno. Isso mesmo, porque nós, apesar de professores, nós também somos alunos até hoje, seja da graduação, seja do mestrado. Alô, Giovana. E nós também temos as nossas vivências de sala de aula do outro lado do tablado, se é que vocês me entendem. Então hoje nós vamos contar essas pequenas histórias pra rolar aquela identificação que só a outra história sabe. Eu acho que tem uma pessoa que vocês adoram quando conta histórias aqui. Então é ele mesmo que vai começar, o nosso queridão de São João. Anderson Ribas, por favor, inicie. Tenho certeza que vai ser uma história maravilhosa. Então, cara, tipo assim, eu acho que uma coisa que, né, muita gente já passou por isso, seja a pessoa aluna de escola privada, de escola pública, de escola de freira, de qualquer tipo de colégio. Acho que todo mundo já teve que lidar com peça de teatro na escola, né? Quem nunca teve que fazer aquela maravilhosa peça naquele trabalhinho lá que valia nota, ou naquele evento que muitas vezes isso era legal para os alunos que estavam participando, né? Os pais iam quase que obrigados, mas enfim. Quando eu era criança, né, eu tinha muita facilidade de tipo, decorar as coisas, né? Até o final do meu ensino fundamental, eu sempre fui o aluno prodígio, né? Eu estudava em colégio pequeno, então, né, minhas notas eram tipo tudo 10, não sei o quê. E aí eu tinha uma facilidade muito grande de decorar texto e tal, eu não tinha vergonha de falar, né? Não tenho até hoje. E aí, né, eu sempre acabava caindo nos papéis principais de pecinha de teatro que tinha na escola. E a minha mãe, ela ficava pau da vida, né? Porque sempre tinha que ver, tipo, roupa, tinha que ver tudo, né? Tinha que ficar indo pra ensaio e tal. E aí, cara, assim, eu já tive vários papéis na minha vida, já fiz muitos papéis. E o primeiro que eu me lembro foi quando eu interpretei o grandioso Dom Ratão numa peça que encenava o casamento do Dom Ratão com a Dona Baratinha. E aí, tipo, eu lembro que tinha fita cassete disso aqui em casa até um tempo atrás, acho que já se perdeu.
Mas aí minha mãe teve que fazer umas orelhas de rato, parecida com a orelha do Mickey, um troço que esquentava, era um negócio assim, sabe, um negócio surreal. Cara, se tem uma coisa que TNT faz é esquentar. Não era de TNT, cara, era um bagulho com pelo mesmo, tá ligado? Ah, muito bom, melhor ainda. É, pior ainda, né? Porque se tu fizer orelha de TNT, vai murchar, não vai ficar pra cima, né? O bagulho tinha armação e tal. E aí, eu lembro que na época eu fiquei morrendo de vergonha, porque a menina que era a dona Baratinha, ela era uma menina maior do que eu, ela era mais velha do que eu. E aí, né, como a gente tava se casando, aí eu tinha que fazer aquela coisa, tinha que ficar cortejando ela, tinha que dar beijo na mão dela. E aí, quando eu ia beijar a mão da menina, ficava todo mundo assim, tá namorando, que não sei o que. Aí eu ficava cheio de vergonha, e aí a menina ficava tudo assim, para, que não sei o que, porque eu era pequeno, né, eu era criança, entre aspas. Ela também era, mas por eu ser mais novo, né, tinha aquela coisa... Ai, que nojo, esse menino da sexta série me dando... Que sexta série? Isso aí era, sei lá, mano, CA, primeira série, parada assim. É bem hoje. E, tipo, eu lembro de umas paradas muito antigas também, tá? Antes que vocês comentem aí, eu lembro de umas paradas muito velhas. Aí depois, nesse mesmo colégio, a gente fez uma peça sobre desmatamento. E nela eu interpretei um personagem que era o Cavaleiro da Paz. Tipo, era o Cavaleiro da Paz, que era o personagem principal da história. De começo, eu ia interpretar o lenhador, que era o vilão da peça, né? Que queria cortar as árvores. Só que aí o menino que foi escolhido pra ser o Cavaleiro da Paz, ele, tipo, não decorava o texto, ele ficava zoando na hora do ensaio. E aí tiraram ele, botaram ele pra ser uma árvore. E não fez a escola Sharpen Evans. E eu fui o Cavaleiro da Paz, né? Que era o protagonista. Aí eu lembro que eu vesti uma roupa toda branca com uma faixa de cetim azul amarrada na cintura, cara, um troço horrível. Universo em desencanto. Sim. Leia o livro. É que na época eu não era gordo, senão eu seria o próprio Tim Maia branco, né? E... Você tem que ler e reler. Essa era a fala. Ai, cara, e aí, nessa mesma escola, eu também interpretei o Lobo Mau numa peça, que era uma peça sobre alfabetização, e eu interpretava o Lobo Mau analfabeto, que não sabia ler e nem escrever. E aí a menina lá, que era a Chapeuzinho, ela tinha que me ensinar a escrever, e também foi uma... Imagina, que beleza. A didática, meu pai. Exatamente, minha mãe teve que fazer roupa de novo. Atividade lúdica é tudo, né? E aí eu tive que trocar de roupa em público. Caraca, foi assim, foi bizarro. Pra fazer essa peça foi bizarro, porque a gente teve que se apresentar fora da escola. Então, um outro papel também que eu já fiz em peça foi o papel do Neil Armstrong. Eu já interpretei o Neil Armstrong numa peça de escola. Você imitou a primeira pegada na Lua? Não, cara, o que acontecia nessa peça? Era uma peça de ciências, né? Aí já era do meu da outra escola, né? Da escola que eu fiz o meu Fundamental 2. E aí era o seguinte, mostrava a história do Neil Armstrong quando ele tava, tipo, vagando pelo espaço, tá ligado? E aí era como se ele rodasse todo o sistema solar pra encontrar a Lua. Do lado da Terra. Que é, tipo, literalmente o corpo celeste mais perto da Terra. O cara vai lá pra Plutão pra achar a Lua, mano. O cara vai a Plutão. Faltou uma consultoria. Faltou uma consultoria científica nessa peça. Mas é... Não, relaxa, é porque foi o desvio do Waze. Exatamente. E aí eu lembro que, tipo, eu saía da Terra, né? Eu era Neil Armstrong. Eu saía da Terra e eu ia falando com todos os planetas, tá ligado? E aí, tipo, tinha os planetas, né? E tinha, tipo, um cara que era o buraco negro. Tinha um outro que era a estrela cadente. E aí, no final, eu encontrava a menina que era a Lua. E ela fazia o papel de Lua. E era ela que eu tava procurando. E aí, quando eu encontrava ela, também era a mesma coisa. Eu tinha que falar que eu era apaixonado por ela. Meu Deus. E aí, tinha que beijar... Exatamente. Aí, eu tinha que beijar a mão dela. E aí a gente descobre que os anos se passam, mas as coisas continuam. Porque quando eu beijava a mão dela, todo mundo fazia...
tá namorando. É um clássico. É, exatamente. E aí, mas aí, tipo, nessa peça, a minha mãe meio que entregou os pontos e ela falou que roupa de astronauta já era demais. E aí, as tias queriam que fizesse capacete de isopor, aí não rolou. E aí eu simplesmente, era todo mundo vestido, né, todo mundo com roupa de planeta lá. E eu ficava de roupa branca. Eu vestia só uma roupa branca, uma camisa branca e uma bermuda branca. Eu tava lembrando, tu falou que peça de escola você sempre pegava o papel principal e tal, não sei o que. Eu tô lembrando, caraca, quais os papéis que eu fiz em peça de escola. Tipo, eu lembrei de uma que eu fui um carteiro, tipo, aleatório, assim. Tipo, eu nunca fui, infelizmente, o cara, porque eu sempre gostei de aparecer, mas nunca me deram o papel principal. Mas eu lembro de uma peça do Pequeno Príncipe, que o meu papel era tipo arbusto. E aí... Eu já fui uma árvore também. Foi também? Eu já fui... Não, árvore não, mentira, fui um animal. Olha aí. Fui um animal. Eu não fazia nada, eu ficava só no canto. O pior é que no Pequeno Príncipe eu era doido pra ser a raposa, sei lá, qualquer coisa. Só que me botaram pra ser arbusto. Ser a rosa, ser qualquer merda. É, qualquer merda. Aí me botaram pra ser arbusto. Eu falei, tipo, 2 frases lá, não sei porquê, que tem uma cena que o Pequeno Príncipe encontra uma árvore e fala com a árvore, sei lá, um bagulho assim. Aí, tipo, eu falei 2 frases lá e acabou, tipo. Cara, mas nessa pegada aí, tipo, teve uma época que eu, tipo, fiz teatro dentro da escola, tipo, a escola tinha um projeto de teatro por fora, e aí eu, tipo, fiz durante um espaço mais ou menos de 1 ano. Só que, tipo, eu entrei já no decorrer do ano, e eles estavam, o ensaio era basicamente o ano inteiro que a gente ia apresentar Romeu e Julieta no final do ano. Então, assim, era uma peça um tanto quanto complexa. A gente fez, tipo, o ano começou a gente fazendo mais aulas e tal, e depois a gente começou um ensaio só pra poder fazer Romeu e Julieta. E aí eu entrei, tipo, eu fazia, tipo, uns 4 papéis diferentes, porque eu pegava uma parte fazia algum personagem da família da Julieta, aí eu fazia um cavaleiro que aparecia lá no meio, fazia uns 4 personagens diferentes. E eu tava mega empolgado, eu tinha entrado naquele ano, falei, porra, maneiro, vamos apresentar Romeu e Julieta, uma peça legal e tal. Você Romeu, pá. Não, a questão não tava nem empolgado com o papel, porque eu já sabia que eu não entraria entre os papéis principais. Eu não tava preocupado em pegar os papéis principais, até porque a galera que tava lá já fazia parte do grupo de teatro há mais tempo. Eu entrei, tipo, no meio do ano. Então eu tava tranquilo de que eu ia fazer qualquer papel, mas eu tava empolgado em participar, né? E aí foi rolando. E aí eu não sei porquê, tipo, 3 pessoas saíram da peça, tipo, eles pararam de ir nas aulas. Foi chegando, tipo, outubro e a gente não tinha como terminar a peça, porque não tinha mais as pessoas e eu fui ficando, tipo, muito puto. Porque a gente simplesmente ensaiou o ano inteiro e não apresentou a peça. Porque saiu uma porrada de gente e o grupo não era tão grande. Tanto é que várias pessoas repetiam o papel. Tanto que eu tava aqui refletindo o Felipe. Eu tava aqui, gente, mas eu nunca vi essa foto do Felipe no palco. Não, eu não apresentei. Então é por isso. Porque não aconteceu. Não aconteceu. A única coisa que eu cheguei a ter, tipo, é que a gente produziu a espada que a gente usava na peça, mas nem a roupa não cheguei nem a fazer, porque quando foi chegando pro final do ano a gente já sabia que não ia acontecer. Nessa pegada aí de Shakespeare aí, na escola, eu não sei, eu tava lembrando aqui muito aleatório do Anderson falando dos papéis aí, né? Um ator formado, basicamente. O nosso Thiago Abravanel aqui, ó. Oscar tá perdendo esse homem. Escola Wolf Maia, quase. E não acabou a lista não, tem mais papéis. Gente, a grande olha, carreira do versátil, nosso Thiago Abravanel aí, do Aí Outra História. É preciso ler e reler. Eu tava lembrando, eu não lembro exatamente qual foi o contexto agora, mas eu lembro que eu tava num grupo, se eu não me engano, era alguma coisa de literatura em que estavam falando de Hamlet, tipo, muito aleatório. E eu lembro que sobrou pra mim me caracterizar de Hamlet, então eu tinha... assim? Então você imagina. Eu tenho uma foto dessa com um amigo meu, Bruno. Um beijo, Bruno. Eu fui, tipo assim, caracterização, eu não vou sair que nem uma maluca, né? Tipo, pra fazer um negócio de 5 minutos. Aí eu lembro que eu tinha uma caveirinha, tipo, uma cabeça, um crâniozinho, muito quando era criança, assim, tipo, que vinha em umas revistas e tal. Aí eu lembro que eu tinha montado, até tem até hoje. E aí eu lembro que eu levei o crâniozinho, tipo, olha um mico, meu Deus. E eu me vesti toda de preto, assim, tipo, toda muito... Trevosa, assim, pra poder ter que representar ali. Na época tava na moda, né? Cara... Caveira e andar de preto na época tava na moda. Eu olhei aquilo e eu tava pensando que eu falei, meu Deus, mas o que a gente não faz por uns pontos, né?
na escola. Ah, amiga, na época você deve ter saído como uma adolescente misteriosa que fala de nossa, na escola. Eu falei, gente, Hoje em dia tem cara que usa isso no Tinder, pô. Então... É verdade, né? Com certeza. Vou usar como cantada. Vou pegar aquela minha foto antiga, eu vou botar aí com mistérios. Eu tava lembrando também desse negócio aí, porque lá na minha escola, né, onde... Eu só estudei numa escola a vida inteira, então se a pessoa me conhece, ela sabe de onde eu tô falando. Então nessa minha escola tinha todo no terceiro bimestre, se eu não tô errada, tinha um projeto, né, de dança, né, e, tipo, Luiz Então, era... Esse projeto é péssimo. Eu já vi imagens. É horrível. O ensino médio, ele dançava... Pro ensino médio era um projeto de línguas, né? De idiomas. Aí tinha metade do pessoal que fazia danças com países, né? De línguas que falam espanhol. E danças que a outra metade era o pessoal de inglês. Então já começa por aí. A própria apropriação cultural, entendeu? Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio eu dancei Índia. Vamos de imperialismo. Então, meu Deus. Aí no segundo ano eu dancei Espanha. Então a própria Scarlett Johansson, né, pegando todas as culturas aí. E eu lembro que eu dancei com um negócio na cabeça índia, tipo, era tipo uma ramação na cabeça. Gente, eu tenho que achar essas fotos que são preciosíssimas. Com um negócio na cabeça assim, muito, muito ruim. E com uma trança. Mas era do teu cabelo mesmo, a trança? Não era do meu cabelo. Eu fazia um coque e pegava. Tipo peruca. É igual aquelas trancinhas de chapéu de festa junina que vem no shopping. Meu Deus, cara. Nessa pegada de trabalho, eu acho que na verdade, eu já até me apresentei sim em teatro e tal, mas na escola que eu estudava não tinha muito essa pegada. Mas a cada ano, depois que você entrava no Fundamental 2, os livros paradidáticos, na matéria de português, tinham um trabalho final. Aí eu lembro de um trabalho em específico que foi do 9º ano, que foi o último ano que eu estudei nesse colégio. Inclusive, beijo pro meu grupo, se estiver me escutando vai lembrar disso. Que era sobre o livro Capitães de Areia. E a professora queria que a gente produzisse, tipo assim, um curta do livro. Tipo assim, queria que a gente produzisse, sei lá, um curta de 20 minutos. Era um trabalho muito difícil pra quem era do 9º ano, eu lembro disso. Enfim, tiramos, assim, muitos dias das nossas semanas. A gente ia pra casa de uma amiga nossa aqui. E aí a gente reproduziu, tipo, cada um tinha o seu personagem. Eu lembro que eu era uma das protagonistas. E assim, só que o Capitão de Areia tem todo um enredo bem complicado, na verdade, pra você tratar com pré-adolescentes. Mas enfim. Enfim, tudo bem. O pior não é isso. A gente gravou, tipo assim, deu muito trabalho mesmo. Só que, desde aquela época, a gente deixava tudo pra última hora. Chegou, tipo, na quinta-feira, na sexta-feira tinha que entregar o trabalho. Aí na quinta-feira, o meu querido amigo Bolha, que era o cara que entendia já desde aquela época de edição, ele foi pegar os vídeos pra editar. Só que filmaram numa filmadora que eu tinha na época, tipo assim, é muito tempo. Foi uma filmadora. E a filmadora, ela era de CDzinho. Cara, não existiu ninguém na face da Terra que conseguiu tirar os vídeos do CD. Então a gente não conseguiu apresentar o trabalho que a gente gravou. Porque CD é uma parada que você grava e fica lá, você não tem como tirar. Fica, sim, mas assim, cara, a gente tinha, sei lá, 12 anos na época, ninguém tinha noção disso. Então, teve que ficar, tipo, 2 amigos nossos do grupo passando no CD, assim, tipo, trocando os CDs na ordem. Era em atos, né? Peça de teatro, em atos. Na ordem. Acabou esse ato, eu boto outro ato. Pra conseguir apresentar. Marcela, um beijo pra você, que foi a pessoa que foi assim, direcionada pra fazer isso. E Elias, que não deve estar escutando, mas um beijo pra você também. Enfim, decepções que a gente carrega até hoje. Mas nessa pegada de trabalho também, eu lembro que tem uma escola que eu trabalhei, que eu estudava, e eles faziam aquelas mostras culturais, sabe? Onde cada grupo foi responsável por um país. Nossa, e assim, era terrível. E cada hora tinha um tema, né, e tal. Seu grupo era sempre o grupo que tirava a Islândia. Exatamente. Bagulho nada a ver. Tipo, Geórgia. Aí, porra. Mas a melhor parte não foi essa. É porque normalmente,
todos faziam esse tipo de mostra, e você fazia, tipo, uma sala, alguma coisa assim, e mostrava o que tinha, sei lá, de comida, de dança, de não sei o que, e mostrava o que tinha lá. Mas nesse ano eles falaram, não, pô, vamos fazer uma parada maior. E qual foi a ideia deles fazer uma parada maior? Além de tudo isso que já tinha normalmente, teve um dia só para uma apresentação de dança de cada grupo. E aí eu fui dançar e o meu grupo era Espanha. Pra quem me conhece sabe que eu já danço maravilhosamente bem. Exímio dançarino. Exatamente. E aí vocês imaginem eu com aquela camisa branca de manga longa, uma calça social, um sapato, dançando a menina que fazia o par comigo, assim como todas as outras, com um vestido vermelho rodado, e eu, tipo, meu Deus, velho, eu não quero estar aqui. Meu amigo. Alguém me tira aqui, por favor. Felipe, você se submeteu a isso, nem lhe reconheço, sinceramente. Eu participava de tudo que tinha na escola, eu participava. Eu nunca... Que a gente não faz por ponto. Nunca me recusei, não, exatamente. Na verdade, não tinha muita opção, né? Não tinha muito como você recusar participar dessas coisas. Não tinha como recusar. Nesse caso da escola, não tinha como recusar. Era, tipo, era a nota do bimestre. Basicamente era metade da nota do bimestre. Senão você ia ficar com 5 na média. E a média era 6. Mesmo que eu gabaritasse a prova, eu ficaria com 5. Não tinha condições. Cara, numa dessa, é porque também na minha escola, além do ensino médio, também tinha esse projeto no fundamental. Só que o fundamental, cada ano, né, do fundamental era um tema diferente, então se adequava ali, né, o tema. E, gente, eu juro pra vocês, as pessoas levavam muito a sério isso. Tipo assim, era rivalidades, coisas assim, ganhava prêmio. E, tipo, ficava cheia a escola, ou seja, você pagava mico na frente da escola inteira. Não era, tipo, tua mãe e tua turma que via aquilo, não. Era da tua escola toda e pessoas de fora da tua escola também, que às vezes apareciam, não sei porquê, pra ver lá pagando mico. Então, eu lembro que foi uma dessa, no 9º ano, o tema... 2011, isso foi bullying. Olha que legal, o tema do 9º ano foi bullying. E aí, aí eu dancei Fucking Perfect da Vamos Pink. fazer um tema pra uma apresentação de Bullying. dança. Bullying. Eu dancei Fucking Perfect da Pink, a minha turma, no caso, e Born This Way da Lady Gaga. E pequeno detalhe. Eu achei lindo. Pequeno detalhe. Eu Cromática estava, já estava sendo moldada. Little ali, Monster ali, desde ali. momento. Eu estava com o penteado da Lady Gaga no clipe lá. Então, se vocês derem uma olhada lá no clipe, vocês vão ver. Meu Deus. Eu paguei muita vergonha. Amiga, eu paguei muita vergonha. Não, eu não acredito. Eu tenho um vídeo no Você tava com YouTube aquele disso, cabelo tá? assim. O que não, aquele cabelo que é aqui, ó. Que era um rabo de cavalo aqui enorme. Que vem assim. Cara, eu vou procurar o vídeo e vou te mandar. Aí, gente, teve uma também, porque quando eu fui pro ensino médio, eu fui pra uma outra escola, e essa escola já não tinha esse hábito de fazer esse tipo de mostra, até por uma questão de espaço físico e do perfil da escola também. Mas eles gostavam muito de fazer uma apresentação musical no final do ano. Tipo, isso era comum, todo ano tinha. Todo ano mesmo. E aí era sempre alguma proposta de fazer relacionado a alguma coisa da música brasileira. Era sempre só com música brasileira. E às vezes era bossa nova, MPB e coisas do tipo. Mas teve uma história assim sensacional, né? Porque eles chamaram uma pessoa para ajudar a fazer uma coreografia de uma música. Foi muito legal, assim, porque a gente tava... Na época eu tava tocando com a banda, né? Mas essa música eu não tocava, mas eu sempre acompanhava os ensaios porque eu ficava esperando para as outras músicas. E a galera tava tocando Meu Nome é Favela, do Arlindo Cruz. E aí o pessoal ia fazer uma espécie de dança / encenação no palco, enquanto tocava a música também. E aí eles tiveram a ideia de, num determinado momento da encenação da música, colocar uma piscina de plástico vazia, evidentemente, para as pessoas entrarem. Mas assim, a melhor parte disso não foi a apresentação, foi na preparação, né? Eu tô lá sentado, a galera ensaiando, e aí a pessoa que preparava a coreografia falou assim: gente, o que vocês acham da gente colocar uma piscina de plástico lá? E aí vocês entram e tal. Aí o pessoal, pô, maneiro, dá pra fazer, vai ser legal, beleza. Tranquilo. Mas, pô, como é que vai ficar essa coisa aí, essa logística pra gente levar? Aí ela, não, mas não precisa ser uma piscina grande, uma piscina mais ou menos de uns 10 litros tá bom. Caraca. 10 litros? 10 litros? Essa foi a reação de todo mundo. 10 tipo, litros. Que isso? Trazer um balde. Exatamente.
a pessoa tinha um pouco de dificuldade, sabe, com medidas, entendeu? Acho que ela quis dizer 10 mil, provavelmente. Era uma de 1.000 litros, porém... Eu não sabia não era uma criança, era uma pessoa adulta que tava fazendo uma coreografia pro pessoal, tá? Meu Deus. E aí, tipo assim, ficou todo mundo em choque, tipo, o que a gente fala? Porque assim... E aí ficou, não, tudo bem, vamos fazer. Tranquilo. 10 litros, bora lá. Cara, nessas feiras, assim, de escola, eu também participei, né, no colégio que eu fiz meu Fundamental 2. No mesmo colégio que eu interpretei o Neil Armstrong, né? Aí também tinha, né, que eles chamavam de gincana sociocultural. E aí, as turmas começavam a competir na gincana quando elas chegavam na 5ª série, né, que hoje é o 6º ano. E aí, a minha turma, ela foi tricampeã, né, da gincana, né? A minha turma foi campeã quando tava no 6º ano, no 7º e no 8º. Aí, tipo, quando a gente tava no 6º ano, a gente pegou uma professora, porque, assim, cada turma tinha uma professora que orientava. E aí a gente pegou uma professora que ela era muito competitiva. Ela era, assim, absurdamente competitiva. E ela falava mesmo que ela gostava de entrar na gincana pra ganhar. Porque ela falava ela falava com todas as letras que ela sentia prazer de chegar depois na sala dos professores e falar que ela tinha sido a professora campeã da gincana. Porque aparentemente rolava uma competitividade entre os professores, né, com relação a isso. Eu gosto, assim, da questão do incentivo ao espírito esportivo. E ela falava que ela era competitiva e tal. Ela já até faleceu. Eu gostava muito dela, apesar disso, né. Ela já faleceu, infelizmente. Aí, né, como ela era muito competitiva, ela queria que a nossa turma cumprisse todas as atividades da gincana. A gente não podia deixar nada pra trás. E aí uma das atividades era fazer uma banda cover, né? Os alunos tinham que fazer a apresentação de uma banda cover. Na época, foi a minha época de RBD, né? Que eu era fã da RBD. Então a gente começou a montar uma banda cover da RBD pra poder tocar na gincana. Só que aí, tipo, deu maior briga, né? A gente ficou ensaiando desde cedo. E aí deu maior briga porque tinha umas meninas na banda lá que elas queriam mandar em tudo. E aí meio que deu um racha entre as meninas e os meninos, né? Porque elas queriam escolher a música, escolher tudo, e a gente não podia ter direito de escolha de nada. E aí a gente levou isso pra professora, enfim, deu uma confusão, um desconforto, né? Aí a gente decidiu mudar o projeto. Ao invés de fazer a banda do RBD, a gente fez Mamonas Assassinas. E aí a gente foi, né, e voltamos a ensaiar, a gente arrumou figurino. E aí a gente chegou no dia pronto pra se apresentar. E aí a gente descobriu que, na verdade, nenhuma das outras turmas tinha feito essa tarefa. Tipo, só a nossa turma que tinha feito. Então, assim, com tranquilidade eu falo que a gente fez aquilo tudo à toa. Porque, é claro, a gente ganhou os pontos, né? Nenhuma outra turma ganhou. Mas, assim, se a gente não tivesse feito, também não teria feito diferença, tá ligado? E aí, tipo, todo o nosso esforço foi absolutamente em vão. Não, eu tenho muita história, assim, de sala de aula, porque eu tinha uns professores muito engraçados. Por exemplo, eu tive um professor de matemática, que eu gostava muito da aula dele, muito, muito mesmo. E assim, a gente tomou um choque bem grande na primeira aula dele, porque ele começou a ensinar e tal. E aí, sabe aqueles professores que têm aquela mania de, tipo, ele começa a falar e pede pra turma... Ele dá aquela meia parada pra turma completar o que ele quer dizer. Aham. Nossa, isso é péssimo. Ele fez isso e a galera completou certinho, tipo, porque ele já tinha explicado mais ou menos o que era antes. Isso na primeira ou na segunda aula dele, eu não lembro exatamente. E aí, como a gente completou tudo certinho como ele queria, ele falou, cara, isso é muito lindo, eu tô muito empolgado. E ele virou pra trás e deu uma testada no quadro. Mas assim... Não foi uma testada de leve. É isso que o magistério faz com o professor. Eu não tinha mais dor neurônio, tá, gente? Uma resposta do aluno é o suficiente. Cara, mas assim, esse era o jeito dele. Tipo, ele fazia isso, tipo, direto. Mas não era uma testada de leve. Era, tipo assim, uma testada que se fosse uma pessoa do outro lado, cairia numa cauteada, tá ligado? Ele dava uma batida no quadro e fazia um barulho absurdo. Mas assim, tinha ele... que era muito engraçado, muita gente boa também. Tinha um professor nosso que
adorava contar as histórias dele de jogo do bicho. Famoso professor de Fundamentos da Minha Vida 2. Não, a aula do maluco, esse também era de matemática, era muito boa, mas ele sempre parava no meio da aula pra falar alguma coisa que aconteceu com ele durante a semana, porque a gente gostava e ele achava engraçado também. Aí ele ficava contando as histórias de quando ele foi jogar no bicho, de que ele perdeu no bicho. Só que esse maluco também era outro maluco que era meio perturbado, tá ligado? E aí ele tava dando aula pra gente normalmente, e aí ele chegava na janela e olhava, e era ali no calçadão de Nova Iguaçu, a escola, né? Ele olhava lá pra fora e gritava assim: Viva Zapata! Viva la Revolução! E, tipo, ninguém entendia nada. A gente nem sabia de quem ele tava falando, tá ligado, na época. E ele gritava Viva Zapata todo dia. Exatamente. Todos os dias que ele ia dar aula pra gente, ele gritava Viva Zapata pra... E aí ele gritava com a cara pra fora da janela, ele não gritava na sala, tá ligado? Ele abria a janela e gritava. Caraca. Cara, era só maluco bom. Cara, esse professor que deu uma testada no quadro me lembrou daquele professor do meme, que ele fica apagando o quadro e ele fala, vou apagar, hein? Tô apagando aqui, já tô apagando e se joga no chão. Aí depois ele levanta, nossa, falei que tava apagando, realmente apaguei aqui. Meu Deus. Grécia! Arigatou! Egito! Lembrei de uma maneira também na mesma escola. Não, cara, é muito bom. Dessa vez não com o professor. Tipo, quer dizer, o professor estava envolvido, mas não por conta do professor, né? Eu acredito que vocês também estavam na escola na época que se popularizou os flash mobs na internet, né? Sim. Ah, tava. Eu tava no ensino médio já, mas tava. Eu Tava no ensino médio também tava no ensino médio, né? E aí, cara, a gente tinha uma professora que a maior parte da turma não ia muito com a cara dela, porque ela era muito mal-humorada, tipo, extremamente mal-humorada. E ela adorava ficar conversando com os alunos. E aí ela trocava ideia com eles. Na sala que eu estudava eram apenas 3 fileiras, então ela trocava ideia com as 6 primeiras pessoas, que eram sempre as mesmas 6 meninas que sentavam na frente. E se mais alguém, além das 6 meninas que ficavam na frente, falasse alguma coisa, qualquer coisa, em qualquer momento da aula, ela dava aquele surto de querer que todo mundo ficasse quieto, tá ligado? Ainda que eles estivessem falando igual, sei lá o que. Então, evidentemente, o resto da turma não simpatizava muito com ela. Um dia a gente teve uma brilhante ideia, não lembro quem surgiu com essa ideia, mas a galera da minha turma veio e falou assim, pô, a gente podia bem fazer uma parada na aula da fulana, né? Ah, o quê? Pô, quando ela subir no tablado, na hora que ela botar, que a sala tinha um tablado, né? Quando ela botar o pé no tablado, todo mundo cai da cadeira. E aí a galera ficou pensando assim, mas ela vai ficar bolada. E tipo, a gente pensou, o que ela vai fazer? Ela vai tirar a sala toda de sala? Ficar sozinha? Não vai. Então vai ter que ser todo mundo. E a gente combinou, todo mundo. Tipo, ela entrou, deu um bom dia. E o combinado era, ninguém ia falar nada enquanto ela não subisse no tablado. Ela foi andando, entrou. Por algum motivo ela não deu bom dia. Tipo, essas vezes ela não dava, porque ela não era muito bem educada, realmente. Quando ela botou o pé no tablado, foi tipo, literalmente todo mundo. Um porradão no chão. Tipo, todo mundo se jogou. E aí ela olhou pra trás com aquele olhar de desgosto. Tipo assim, o que vocês estão fazendo? Cara, ela não deu tipo uma palavra. Ela pegou, olhou, botou a bolsa dela em cima da cadeira e começou a botar a matéria no quadro. Tipo, não falou nada. Foi como se E a melhor parte é que a gente ficou completamente frustrado porque a gente queria que ela ficasse puta, tá ligado? Dela, né? A gente queria que ela ficasse muito puta, porque ela ficava puta com qualquer coisa. A gente não podia pedir uma borracha emprestada, tá ligado? Ela cagou na nossa cabeça. Eu falei, não é possível, velho. Cara, eu lembro de uma vez que tinha um professor de história meu, que ele, do nada, ele inventou de fazer um café da manhã numa aula, que ele dava a primeira aula do dia pra gente e tal. Só que esse professor, ele era um cara que ele tinha, tipo assim, 1,90 m e pouco de altura.
ele era, tipo, muito grande. O maluco parecia um armário. E ele era ex-policial e tal. Então, assim, o pessoal tinha aquele respeito por ele, tá ligado? Famoso medo. Porque ele era um cara super gente boa. Ele parecia o Netinho de Paula. A gente fala que ele parecia o Netinho de Paula. E assim, ele era super de boa, mas assim, ele era aquele cara que quando queria falar alto, assustava a galera, entendeu? E aí ele marcou o café da manhã, beleza. No dia do café da manhã, todo mundo levou as comidas. Só que ele faltou, ele não foi dar aula nesse dia. E como ele sabia que ele tinha combinado o café da manhã com a gente, então não seria simplesmente, sei lá, deixar a gente no pátio, né, no horário vago, ele mandou um professor que ele conhecia dar aula no lugar dele, né, até porque era só fazer o café da manhã mesmo, não ia praticamente ter aula, então era só pro cara ir lá e ficar com a gente, né, o cara de brinde ainda ia ganhar um café da manhã lá, porque a gente tinha levado comida, era tipo 30 e poucos alunos levando comida, né, então tinha muita coisa. Só que o outro professor, né, já era um senhor de idade assim e tal, e não tinha o mesmo pulso firme que o cara tinha com a gente, né, que o outro professor tinha com a gente. E a minha turma também só tinha gente que não prestava. Então, cara, o pessoal simplesmente aloprou o negócio, entendeu? Porque já era uma aula que ia ser teoricamente festa. E o pessoal ainda viu que era um outro professor que, tipo, era totalmente aleatório, era um velho, né, assim. Então a galera aloprou, cara. Teve gente que, assim, não deu certo, mas o pessoal tentou começar a famosa guerra de comida. Chegaram a atacar um pedaço de bolo de milho no quadro. E o bolo de milho tava meio cremoso, então, tipo, bateu e escorreu, assim, sujou o quadro todo, sabe? O professor ficou desesperado falando, gente, o que vão pensar de mim? Aí não posso falar o nome, mas o fulano lá falou que vocês eram uma turma muito tranquila, que vocês se comportavam e a sala, assim, uma zona, o pessoal comendo e caindo coisa no chão e gritando. Nossa, mas foi um caos, cara, foi um caos. Nessa onda aí de café da manhã de escola, teve uma vez... Sabe quando tava na moda aquelas coisas de tipo, tu virava pro fulano, ô fulano, pô, alguém tem um ferro de passar aí pra me emprestar? Aí, tipo, combinava com o amigo, ou eu tenho, deixar um ferro de passar, assim, na mochila do nada, alguma coisa assim. Uhum. Tava meio nesse pique, assim, e tal. Só que o que aconteceu? Os moleques, eles inventaram, tipo, isso foi no meu ensino médio. E os moleques, eles inventaram de fazer um café da manhã, só que eles não falaram pro professor. Falaram, vamos fazer um café da manhã. Aí, fulano, tu compra R$1 de pão, tu compra não sei o que, compra o queijo, compra o presunto, compra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, aí eles combinaram, tipo, umas 8 pessoas lá da sala, a galera do fundão, assim, comprou as paradas, levou pra dentro da sala e começaram a comer o café da manhã, sem o professor saber, tipo, meio assim, na encolha, sabe, meio escondido e tal. Aí, aquele pãozinho francês. Aí tava lá, então eles estavam disfarçando, tipo, aí tava geral, tipo, com aquela, meio que aquela risadinha apertada assim, né, tipo, sabe, aquela parada meio assim. Mas beleza, eles estavam lá, estavam disfarçando. Era professor. O professor meio que assim, se fez de bobo, né, não prestou atenção. Aí de repente a gente começa a sentir um cheiro na sala, assim, tipo, cara, que cheiro, pô, cheiro de manteiga, cheiro de queijo, um negócio meio assim e tal. Aí o professor olha pra trás e, gente, que cheiro é esse? O que tá acontecendo? Aí, cara, eu olho pra trás, aí tem uma misteira na janela. Isso? Aquelas misteiras de misto quente, tá ligado? Os moleques simplesmente levaram uma misteira de misto quente pra escola, botaram na janela e plugaram na tomada. Estavam fazendo misto quente pra galera, tá ligado? Esse era o café da manhã deles. Aí, obviamente, o professor descobriu, ficou muito bolado, mandou guardar tudo, não sei o quê. Eles, não, professor, mas a gente tá terminando de comer aqui e tal. Eles saíram de sala, terminaram de comer do lado de fora e depois voltaram pra dentro da sala. Meu Deus. Mas o pessoal, ele fazia essas Cara, mas coisas. essa moda da misteira, eu conheci umas 2 pessoas que, tipo Sim. assim, na escola o pessoal levou uma época, isso não sei porquê, atormentar a vida do professor. Sim. Na verdade, cara, isso eram uns vídeos que apareciam na internet. Tipo, esse do negócio do ferro de passar e tal, eu lembro que fizeram na minha escola, quando eu tava no ensino médio já, e foi um vídeo que a gente viu. Né? A gente viu o vídeo na internet do moleque, tipo, alguém tem um martelo aí? Aí o professor ficava, um martelo? Aí eu tenho, pô, eu trouxe. Aí pegava o martelo e emprestava. Aí, tipo, isso era vídeo. Esse do misto eu também já vi. Tipo, a galera via na internet e, tipo, vou fazer, tá ligado? Aí fazia.
Sim, o próprio negócio que eu falei da professora também, da galera cair da cadeira, era, tipo, tinha vídeo com essas paradas. Mas teve uma muito boa. Teve uma época da moda da bomba também no quadro. Não sei se vocês lembram. Bomba, Sim, não. que ela ia apagando e quando chegava na bomba, falava apagando. Tinha a bomba e tinha outra Cara, coisa também. teve uma vez que a gente tentou fazer isso. Só que o professor apagou demais. Que a gente já sabia o que é. Lá na escola teve uma boa também, que a gente tinha um outro professor também, professor de inglês, que a galera também não curtia muito com ele e tal. Na minha sala, tinham 2 meninos que não sabiam praticamente nada de inglês. E até aí tranquilo, né? A gente tava lá na aula de inglês e tal. Nesse dia eu tava, tipo, sabe quando você vai pra escola com muito sono? E aí ao invés de sentar no meu lugar usual, eu sentei lá, tipo, lá no fundo, pra ficar quieto, tipo, eu não costumava dormir na sala, mas eu, pelo menos pra conseguir descansar um pouco, não ficar lá no meio da galera. E aí, tipo, o professor tá dando aula e tudo mais. No momento que o professor deixou o pessoal fazendo a atividade, um amigo nosso teve a brilhante ideia de virar pra esse menino que não sabia nada de inglês e falar assim: aí, qual é? Fala lá com o professor uma parada aqui. Ele vai te dar um ponto a mais, cara. Com certeza, se tu falar isso aí pra ele vai ficar muito feliz. Aí o moleque falou: o quê? Ele falou, e o professor era calvo, né? Aí falou assim, chega assim e fala assim: teacher, where is your hair? Não. Meu Deus. E aí, sacanagem. Pra quem não, se tiver alguém ouvindo que não entenda, a pergunta era: professor, onde está o seu cabelo? E aí, evidentemente, se o moleque pergunta isso pro professor, ia dar uma merda fervorosa, né? Até porque o professor não era nada simpático também com brincadeiras que viessem dos alunos desse professor. Aí o moleque vira e fala assim: não, pô, tem certeza? Pô, vocês estão me sacaneando, não sei o quê. Aí o pessoal: não, estamos sacaneando não, cara, pode ir lá, vai dar bom. E aí o moleque levantou pra ir. Quando ele chegou, tipo, ele começou a andar um pouco, um outro garoto perguntou assim: o que é que tu vai falar pro professor? Ele não tinha ouvido. Aí o moleque repetiu. E vocês sabem que adolescente, ele tá esperando um mínimo pra ele começar a gargalhar absurdamente. Eles não conseguem segurar nada, ainda que não tenha nenhum sentido. A galera começa a rir de um negócio completamente bizonho. E foi o caso. Aí o moleque repetiu pro outro que era a frase, né? Ele falou assim: vou falar pra ele: teacher, where is your hair? Aí o moleque olhou pra trás assim e falou assim: e o vento levou. E isso foi o suficiente pra que, assim, tipo, umas 5, 6 pessoas que estavam ali começassem a gargalhar de uma forma absurda. Sabe aquela coisa assim? E é evidente que ninguém contou pro professor por que estavam rindo, mas o pessoal não parava de rir. E eu, tipo, sentado, sabe quando você tá afundado na cadeira? Tipo assim, cara, não acredito que esses moleques estão rindo disso, tipo, pelo amor de Deus. Eu morrendo de sono. O professor lá, tipo, vocês estão... E aí ele falou: não, vou tirar vocês de sala. E aí, tipo, até aí, beleza. Eu falei: tranquilo, vai tirar os moleques de sala, né? Tem 5 pessoas rindo. Vai tirar as 5 pessoas que estão rindo. E mais um moleque que tava sem entender nada porque que o pessoal tava rindo. E aí ele começa, tipo, não, sai você e você. Mas ele não tá apontando pra ninguém, ele só tá falando: você e você. Aí um dos meus colegas vira e fala assim: professor, você não tá apontando pra quem é, como é que a gente vai saber quem é pra sair? Não, vocês 3. Aí o professor apontava, tipo, e ele só apontava pra 2 pessoas. E aí é que a galera perdeu completamente, porque o moleque começou a falar assim: mas professor, como é que você quer que saia 3 se você só aponta pra 2? E aí ficou aquela discussão, aquele tempo todo, um diálogo horrível. O professor não conseguia fazer uma sinapse e apontar para as pessoas que ele queria que saísse. Acho que ele já devia estar muito puto. E aí ele falou: não, vai todo mundo que tá aí atrás, vai pra diretoria. E aí, tipo, e eu lá atrás, assim, tipo... mimindo, a mimir. Porra, tá de sacanagem, cara. Pelo amor de Deus. Eu só queria dormir. E eu nunca sentava ali. E aí, tipo, eu fui, tipo, é uma das poucas vezes na minha vida que eu, tipo, tive que mandar notificação pra casa e tal. Eu recebi a notificação da escola. E a minha mãe teve que assinar. E eu literalmente nem ri da parada eu tava. Mas o melhor de tudo era o que estava escrito na advertência. Porque quando a gente chegou lá em cima, a coordenadora da escola perguntou: qual é o motivo da advertência de vocês? Por que o professor tal mandou vocês serem advertidos? Aí o moleque falou: fulano contou uma piada, o resto da galera riu. E teve uma galera aí que nem riu, mas ele mandou também. E aí, tipo, na advertência havia assim:
fulano, né, está sendo advertido por motivos de... Aí tinha um espaço em branco, e ela escreveu assim, por rir de uma piada. E aí é isso, a minha mãe teve que assinar uma notificação, porque eu ri de uma piada. Sendo que você não riu da piada. Sendo que eu não ri. Meu Deus, cara. Cara, pra você ter uma ideia, tipo, nenhum dos pais, tipo, a galera, no dia seguinte a gente conversou, tipo, nenhum dos pais ficou bolado com a notificação, porque não tinha nenhum sentido, tá ligado? Por rir de uma As piada. histórias sensacionais, cara. Mas além de alunos de escola, hoje em dia somos alunos de uma universidade. E assim, quando eu descobri que eu passei pra rural, né? Mas foi uma história engraçada porque, na verdade, eu fiquei sabendo disso de uma maneira meio inusitada. Porque eu prestei o Enem em 2014 e eu tava no 2º ano do ensino médio. E aí, tipo, eu estudava numa escola que tinha uma ideia que hoje em dia, na verdade, eu não concordo muito com o método de ensino, né? Mas eu estudava lá. A escola visava muito por resultados, o aluno tinha que ser o melhor em tudo, se você estudar um pouco todo dia, você vai ser o melhor, não sei o quê. Enfim, um discurso bem complicado. E aí, no 2º ano, eu tava muito nessa, né? Não sei o quê, fazer Enem, blá, 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 blá. E aí, eu fiz o Enem no 2º ano, coloquei no primeiro SISU direito, né? Porque no primeiro momento... eu achava que eu queria fazer isso, mas sempre com história no meu coração. E no segundo SISU, que é o SISU do 2º semestre, eu coloquei história, porque no meio do 3º ano eu já sabia realmente que eu queria passar pra história. E aí eu coloquei lá história porque achava que não ia dar em nada, que eu não ia conseguir passar, eu só tava colocando pra aproveitar a minha nota. Chegou, né, passou o primeiro resultado, não passei na classificação normal. E aí eu entrei na lista de espera, porque eu tinha uma nota razoável, eu falei, né, vai que eu passo. E aí, na primeira lista de espera, Mariana, no auge dos seus 16 anos do ensino médio, do 3º ano do ensino médio, passou para a rural. E aí foi aquele frenesi, né? Eu não acreditava, ninguém acreditava, eu falei, caraca, como é que eu vou fazer agora? Eu tô no 3º ano, acabei a escola. E aí eu tive que entrar com uma ação na justiça, né? Minha mãe é advogada, graças a Deus. Eu entrei com uma ação na justiça pra ver se eu ia conseguir ingressar logo na faculdade pra não precisar prestar outro vestibular. Só que, nisso tudo, eu tava me preparando pra um festival de dança, que na época eu dançava. E era um festival de dança muito importante. Então, assim, esse processo foi acontecendo e eu acabei achando que não ia rolar, porque minha mãe falou que tinha essa possibilidade e ela não me deu muitas esperanças. Falou, você ainda é muito nova, talvez o juiz não aceite e tal. Beleza. Aí todo mundo na escola ficou sabendo disso, tá. E aí eu fui, viajei e voltei. Nisso que eu voltei, na segunda-feira eu não fui pra escola porque eu tava muito cansada. Tinha sido uma viagem de quase 10 dias, só dançando direto e tal. Apareceu um número desconhecido no meu celular. Quando eu atendi, era simplesmente o reitor da Rural na época, que eu não vou lembrar quem era. E ele falou assim, Mariana de Medeiros, você tem que vir aqui fazer sua matrícula, porque senão você vai perder sua vaga. Aí eu... tipo assim... Era tipo 4:30 da tarde de uma segunda-feira, e eu fiquei assim, quê? Tá bom, vou aí sim fazer a matrícula, tá ok, tudo bem. Aí desliguei, e eu fiquei naquela... Cara, não peguei informação nenhuma. Onde que eu tenho que fazer matrícula? Caraca. Quem que eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu. Aí, falei com a minha mãe. Aí minha mãe falou, cara, eu dei continuidade no processo, só que eu não te contei, porque eu sabia que talvez ia te atrapalhar lá no festival e tal. Eu fiquei assim, mãe, mas o cara me ligou, quase perdi a vaga. Mãe, minha faculdade. Aí, porque tinha mais 2 dias só, né, pra fazer a matrícula, se eu não me engano. Tinha mais 2 dias. E aí, a minha primeira reação foi, eu coloquei pro IEM, eu fui no IEM, só que a minha matrícula tinha que ser feita em Seropédica. Aí, no mesmo dia, a gente teve que pegar o carro, ir pra Seropédica, aí foi todo um trâmite, aí ficou faltando o documento, ainda tive que voltar lá em Seropédica de novo. Enfim, no final deu tudo certo, mas assim, só o surto do adolescente de estar um dia na escola, no outro dia na faculdade, porque foi assim, matrícula, não sei o quê. Uma semana eu tava na escola, tipo assim, na sexta-feira eu fiz a minha matrícula, na segunda já era o trote. Então...
O choque de Sério? realidade do adolescente. Aí eu cheguei, cara, eu contando isso na escola, os professores chorando, não sei o que, bababá. Aí os meus amigos, caraca, eu não acredito, não sei o que. Natan ficou em depressão, um beijo pro Natan, que não tinha mais lá todos os dias. Mas, assim, foi uma experiência única que eu talvez não repetiria. Se eu tivesse a mesma maturidade que eu tenho hoje, talvez eu não entrasse na faculdade com 16 anos, que eu tô tentando sair até hoje. Mas é porque é um ambiente muito mais complicado, assim, muito mais, é muito mais profundo. E talvez se eu tivesse entrado um pouco mais de maturidade, eu teria passado por menos situações, assim, desagradáveis. Mas no final deu tudo certo, não me arrependo nem um minuto de ter escolhido história. E é isto. Um beijo pra quem me conheceu aos 16 na Rural. Só quem viveu sabe. Pra mim, uma das melhores histórias na Rural é meio complicado e engraçado ao mesmo tempo. Porque a gente tava na aula, né? E aí, um amigo nosso, ele chegou um tanto quanto triste na sala. Ele costuma ser uma pessoa extremamente brincalhona, falar besteira quando ele chega. E aí ele entrou na sala. Eu mexi com ele e tal, quando ele passou do meu lado, ele nem olhou na minha cara, sentou lá atrás isolado. E aí eu fiquei tipo assim, cara, o que aconteceu? Será que faleceu alguém na família dele? Será que ele terminou com a namorada dele? Ele tem um relacionamento longo, né? O cara não tá bem e tal. Mas continuei assistindo a aula, tava no início da aula ainda, né? E aí num dado momento ele saiu da sala, e aí a gente também foi saindo pra ver o que estava acontecendo com ele. A Mariana também tava nesse dia. Aí a gente chega lá fora, ele tá com o olhar fixo na parede, não falando nada direito com ninguém, a gente tentando nada, achando que alguém tinha morrido, que qualquer coisa tinha acontecido. E aí o nosso querido amigo, depois de um tempinho de pressão, ele contou pra gente que ia ser pai, né? E aí foi aquele alívio geral da galera, tipo, pô, pelo amor de Deus, cara. Achando que alguém tinha morrido. Caraca, parecia que tinha morrido alguém, meu Deus, realmente. Eu falando, meu Nossa, Deus, bicho, cara, que isso. Nossa, bicho, foi, agora eu lembrei. Ficou Nossa, todo mundo preocupada. Tipo... Não sei se você lembra, mas nós saímos, tipo, umas 6 pessoas da sala. Sim, depois que ele saiu pra poder ir atrás dele. A professora não entendeu nada. Ela deve ter ficado, o que rolou? Cara, agora que eu lembrei, real. Bizarrão, isso foi bizarro. Parecia não, que tava cara, morrendo. Eu lembrei de uma história boa de sala de aula agora. Aconteceu ano passado, estavam todos lá, inclusive. Foi numa aula da Mete o Pé, matéria de Mete o Pé. E aí, que é a famosa METEP, método de não sei o que lá, pra você se formar e fazer monografia, é basicamente isso. Aí, a professora foi me usar como exemplo pra alguma coisa, eu não lembro o que era. Aí ela falou assim, não, porque a Mariana parece ser uma pessoa muito séria. A turma inteira riu. Tipo assim. A turma inteira riu, gargalhou. Tipo assim, eu assim. Aí ela, gente, não é não? Aí todo mundo, não. Mas assim, eu não entendi, na verdade, porque isso, que eu sou uma pessoa muito séria, entendeu? E é isso aí, galera. Esse programa foi basicamente uma continuação, né, desse ambiente que é a sala de aula, para que vocês também nunca se esqueçam que a gente procura sempre lembrar que o aluno tem a sua individualidade, que o aluno tem a sua realidade, que o aluno tem os seus problemas também, e que como professores a gente sempre carrega isso também, de procurar entender o ladinho do aluno, beleza? Um beijo pra quem já foi nosso aluno, um beijo pra galera, quem sabe quem é. Um beijo pra quem ainda vai ser nosso aluno, um beijo pra quem quer ser nosso aluno, um beijo pros nossos professores queridos que se escutam esse podcast, um beijo principalmente pra Priscila Baldner, que eu sei que está me ouvindo neste momento. Então é isso, galera, nos sigam nas nossas redes sociais, espero que até o lançamento desse programa nós já seremos 1000 seguidores no nosso Instagram, muito obrigado pelo apoio de sempre. Nos sigam também nas outras redes, Twitter e Facebook.
E galera, por favor, agora um apoio que a gente necessita de vocês é nos sigam nas nossas plataformas, onde der pra seguir a gente, galera, por favor, o faça. Se conhece alguém que não conhece o nosso trabalho, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube, aquela velha promessa, vai que a gente um dia aparece por lá. E é isso, galera, porque vida de aluno, aí são nossas histórias. Um beijão. Então eu não sei a música. Eu até esqueci que tinha um negócio que falava. A música era do Neymar. Tipo assim, acho que tocou Neymar, acho que do Projota aquela música. Então no sei o flow, então, por onde a gente passa essa é daí. show. Gente, então o nível de humilhação é esse, entendeu? O nível de humilhação é Aí esse. faz aquele espacinho assim, ó. Tem muitos. Tá assim, todo ó. mundo vendo o Eu tô passinho. gostando, tá bem visual. Tá bem visual o podcast, né? Ai, desagradável. Eu não sabia que a gente ia postar no YouTube já Tão dessa vez. desagradável. Tá você. todo mundo aí, tá todo mundo vendo aí o teu passinho. Não, essa parte não é pra entrar desagradável. Eu sou desagradável. Sabe que vai entrar, né? muito- Vai, continua. Mas é óbvio que o Pedro vai desagradável. colocar.